A paz, irmãos. Eu gostaria de compartilhar um salmo com vocês, que é o salmo de número 125. E esse salmo, ele diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Esse é um salmo bem conhecido e talvez esse começo do salmo, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Talvez você já desde pequenininho ouviu. Na verdade, esse salmo ele faz parte de um conjunto de 15 salmos, que são salmos considerados salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, ou salmos de subida. E estes salmos, são salmos usados para exatamente isso, na peregrinação. Salmos que indicam essa proteção de Deus, a confiança que o povo tinha na sua peregrinação, por exemplo, a Jerusalém. Seja ela qual for, alguns defendem, por exemplo, a questão de quando o próprio Israel saiu do exílio, passou por momentos fora e agora voltam a Israel, mas comumente ela é usada para falar desses salmos de romagem, os salmos onde o povo então ia até Jerusalém para celebrar. Então se juntavam, estavam celebrando ao Senhor na cidade de Jerusalém, que ficava então entre estes montes, ao alto destes montes. Irmãos, hoje é muito comum, não é? Nós falarmos a palavra, eu confio em Deus, eu confio no Senhor. Usarmos até o nome de Deus muitas vezes, se Deus quiser, Deus assim permitir. Mas a grande realidade é que no nosso coração nós precisamos colocar sempre isso como uma realidade de vida, uma realidade de pensamento, uma realidade do nosso dia a dia, do nosso ser. E esse é o que esse salmo ele diz. E é uma canção já bem antiga de Marcos Góes que fala exatamente nesse salmo. É uma canção que eu vou estar louvando com vocês agora. Eu queria que vocês cantassem comigo e se lembrassem nesse dia a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência de Deus, a nossa estrutura em Deus, aonde nada pode nos abalar. Apesar de falarmos não nos abalar, é óbvio que hoje vivemos situações difíceis aonde, de um modo ou de outro, situações vêm sobre nós e querem nos tentar derrubar, tentar abalar as nossas estruturas. Mas que o Senhor esteja em volta do seu povo, que o Senhor esteja ao redor de nós e nós possamos então colocar realmente, como diz essa canção, a autoridade, o poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E calem-se diante dele toda a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Que nós possamos cantar essa canção juntos, mas que essa canção não fique apenas na mera letra ou na mera melodia, mas que ela faça parte do nosso dia a dia, na nossa peregrinação. Hoje não dizemos para Jerusalém, mas vamos em torno, não é, de Deus, buscando a presença de Deus, em torno das verdades divinas. Hoje o tema é realmente essa paz de Deus que nós precisamos, esse conforto de Deus, essa direção de Deus nas nossas vidas. E assim como termina esse Salmo 125, haja paz em Israel. Que o Senhor possa trazer paz à nossa vida, ao nosso momento, confiando que Ele tem cuidado de nós. Assim como diz, o Senhor esteja em volta do seu povo, cuidando do seu povo. E que nós possamos depositar toda essa confiança verdadeiramente em Deus. Cante comigo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra continuar, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Agora que você relembrou essa música antiga, você cante com alegria e louve ao Senhor comigo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, e assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Termine comigo dizendo: não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em todo o tempo. Quem sou eu pra que se lembres de mim, pra que me ouças quando chamar? É verdade que tu pensas em mim e que me amas. É incrível. Quem sou eu pra que se lembres de mim, pra que me ouças quando chamar? É verdade que tu pensas em mim
Sou amigo do Senhor e Ele é meu, e Ele é meu, e Ele é meu.
Oh,
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo
Bem, vamos então à palavra de Deus. Hoje nós temos muitas coisas ainda que irão acontecer, novidades hoje sobre os nossos cultos, então fique ligado, até o final do culto você vai estar sabendo das novidades. E hoje aqui nós temos mais uma vez essa oportunidade e também teremos a nossa Santa Ceia logo após a palavra. Então, que possamos aproveitar esse momento. Eu quero convidar você então a fazer essa oração comigo, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Querido e bondoso Deus, queremos te pedir que mais uma vez a sua palavra ela seja realmente ouvida e que a tua palavra penetre ao nosso coração, fazendo a diferença em nosso ser, nos ajudando na nossa caminhada, fazendo com que possamos entender as verdades do Teu Evangelho. E ministra também nas nossas necessidades que temos diariamente, pois a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Queremos te pedir, Espírito Santo, trabalhe em cada vida que neste momento tirou esse tempo para poder ouvir da santa palavra de Deus. E tenho certeza, Deus, que hoje nós iremos aprender um pouco mais daquilo que Tu tens para nós, no nome de Jesus. Amém. Bem, sempre para mim um grande privilégio poder trazer a palavra de Deus e hoje um momento especial para mim. Hoje estamos fazendo já 6 meses de culto online, onde nós encerramos uma etapa da nossa peregrinação nesta correria desse momento de vírus, de pandemia. Não sabemos o que vem pela frente, mas sabemos que algumas oportunidades estão sendo abertas. Então, isso é mais um motivo para agradecermos, porque até aqui Deus tem cuidado de nós e até aqui Deus tem nos mantido firmes. E hoje eu queria ler com vocês apenas um versículo que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1. Estamos tratando sobre oração, aprendendo passo a passo algumas coisas que serão e são importantes e nos serão ainda mais úteis ainda para o nosso caminhar com Deus. Então, queria que você que já abriu a sua Bíblia ou achou a sua Bíblia no seu telefone, celular ou no mobile e lesse isso comigo então. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. É interessante porque nós olhamos para o pedido desse discípulo. E há um pedido, talvez esse versículo, nas nossas leituras que a gente faz da palavra de Deus, nós passaremos por cima e não perceberíamos a grande oportunidade que nos é oferecida e a grande chamada de atenção também que é feita nesse versículo para nós. E hoje nós queremos extrair lições disso. Bem, o Malawi, ele é um país africano que fica entre alguns outros países da África, como por exemplo a Zâmbia, a Tanzânia e Moçambique. E nos anos de 2000, 2001, 2002, o Malawi ele sofreu uma tremenda crise. Por anos vinham grandes chuvas e arrasavam com toda a lavoura, já era bem difícil por causa da grande sequidão, e quando não era seca, era a chuva torrencial que acabavam alagando todas ali as plantações e matavam, não é, as plantações e os seus... ao jeito das pessoas obterem então os seus alimentos. Então ali era a fonte de vida daquelas pessoas. E por alguns anos, quando não era seca, então vinha a chuva, e aquilo foi se tornando muito difícil para o povo, porque o povo então precisava que o governo os ajudasse, mas o governo também era de certa forma corrupto e acabavam não ajudando o povo, ao ponto do povo, para sobreviver, da população da região para sobreviver, ter que começar a revirar pedras e cavocar a terra, perfurar a terra, para conseguir achar cascas e raízes, para que eles pudessem forrar o estômago com essas cascas e essas raízes. E o William Kawakamba, esse rapaz, ele de 14 anos, ele indo à escola,
ele começou a ver algumas revistas, e essas revistas chamavam muita atenção dele, porque eram revistas ligadas à parte de física e elétrica. E ele via aquelas torres de eletricidade nas revistas e tudo. E chegou um tempo que na escola dele deveria ser paga, e o pai, pela dificuldade que ele estava passando, não conseguia pagar a estadia do filho na escola, o tempo dele lá. Ele acabou sendo expulso da escola. E esse garoto então tenta de todas as formas ir para a escola, ir estudar. Ele até acaba indo escondido para a escola. E ali então esse garoto tenta de todas as formas continuar os seus estudos. A dificuldade então vinha por todos os lados. Quando não vinha pela parte da comida, da alimentação, vinha pela condição financeira e também pelo estudo. Então o que esse rapaz ele fez? Um dia ele começa a observar a dificuldade que o país estava. Ele via a dificuldade da sua família, do seu pai. Ele às vezes gostava de ficar, eu costumo dizer, no Brasil a gente é curioso, né? Ele tinha curiosidade na questão da eletrônica. Ele pegava os rádios para arrumar e ficava vendo como funcionava. E até que um dia ele acaba então indo até a biblioteca da comunidade, que ele acaba indo escondido também, e ele acaba descobrindo 2 livros. Um desses livros, 2 revistas, não eram bem livros, eram revistas, que eram revistas de física e de ciências. Uma era de ciência sobre a energia eólica, que é a energia do vento, e a outra era sobre motores e geradores. E esse menino então ele começa ali a olhar as figuras daqueles livros, das revistas, e ele começa então, como ele não sabia muito bem o inglês, a unir as figuras e as palavras, e ele começou a entender um pouquinho. Ele também viu, por exemplo, ele era muito observador, ele começou a ver que o professor dele, quando ia para a escola, ele, à noite, quando voltava para casa, ele tinha uma lâmpada que acendia na frente da bicicleta, e a bicicleta não era uma bicicleta elétrica. E um dia ele vai fuçar e vai ver o que acontece naquela... Por que acende aquela luz na bicicleta, e ele descobre que a bicicleta ela tem um tipo de um aparelho que era colocado na roda da bicicleta. Então quando a bicicleta ela girava a sua roda, fazia com que a luz acendesse. E ele vai procurar para saber o que é aquilo, e aquilo ele descobre que se chama dínamo, que era um tipo de um transformador que fazia com que a energia mecânica do movimento da roda se transformasse em energia elétrica, alimentando um equipamento elétrico. Então ele começa a ver em seu mundo uma grande oportunidade. E nessas revistas que ele acha, ele começa a ver que há uma possibilidade também de extrair. Ele vê numa das matérias ali a água do poço para ser usada através de uma bomba de energia elétrica. Então ele fala, poxa, nós não temos energia elétrica aqui, nós temos o poço, há muita seca, há dificuldade, talvez eu consiga construir, ele vislumbrou aquilo, eu consiga construir alguma fonte de extração dessa água, e eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Então vê que era um projeto ousado, mas ele não tinha muita estrutura para fazer aquilo. Então esse menino ele começa a uma grande luta para conseguir fazer com que sua ideia dê certo. Ele havia sido expulso da escola, mas ele enfim conseguiu aquele aparelho da bicicleta, que era o dínamo do professor dele, e ele começa a ir para o lixão, e no lixão ele acha bateria de carro velha, bomba d'água de carro velho, ele começa a ver um monte de coisa lá, e as pessoas não dão muito crédito para ele. E o próprio pai dele também não dá muito crédito para ele. Ele falando, pai, eu consigo construir um tipo de um moinho que vai fazer isso daqui girar. E o pai dele não entendia nada, até que enfim, depois de muita luta com a ajuda dos amigos, ele consegue convencer o pai dele a dar a única coisa que ele tinha, que era a bicicleta dele, para que ele usasse a roda. E ele então constrói um moinho contra... Vamos dizer, ele vai contra praticamente todo mundo ali, que ninguém acreditava nele. Ele constrói aquele moinho, ele faz a ligação da bomba d'água, e aquela bomba quando o dínamo carrega a bateria, então a água começa a ser bombeada para... eles fizeram um tipo de um madeiramento e irrigaram a terra, e aquele menino então conseguiu, através da sua ideia, da sua vontade, trazer de novo para esperança para aquela população que estava faminta.
E ali então eles conseguiram fazer a plantação funcionar com a ideia de um menino que praticamente ninguém daria nada por ele. É até expulso de escola porque o pai não tinha condição de pagar. Mas ele sabia que aquilo era importante e que ele conseguiria fazer aquilo. Então eu vejo na história desse menino, que inclusive dá hoje muitas palestras, porque depois disso ele se formou, ele teve oportunidade de ir para grandes universidades, ele se formou em colégios e hoje ele dá palestras sobre essa vitória que ele teve. Nessa história, que é um livro, que também é um filme, que é um filme conhecido até algumas pessoas, eu acredito que até algum de vocês, à medida que eu ia falando, conseguiu perceber, que é o garoto que domou o vento, ou The Boy Who Harnessed the Wind. Este garoto, William, ele consegue então uma grande proeza. Ele vê uma oportunidade, ele vê que essa é uma história de sobrevivência, é uma história de dedicação. Ele vê na sua percepção e na necessidade das pessoas que estavam ali, da importância do momento, da oportunidade, e ele não perde essa oportunidade, então vai para desenvolver esse projeto. Ele acaba realmente sendo feliz naquilo que ele estava fazendo. Bem, hoje também, dentro do nosso mundo, do nosso contexto que nós temos a prática da oração na nossa vida, que é tão importante dentro do reino de Deus, dentro da vida cristã, e que muitas pessoas hoje não investem nessa prática de oração. É uma prática que ela, para muitos de nós, precisa realmente de investimento, que eu digo tempo, precisa de investimento dentro da palavra de Deus, precisa de dedicação, e é importante para a sobrevivência. Porque muitas pessoas hoje procuram poções mágicas, procuram táticas mirabolantes para tentar ter sucesso, receber ou resolver os seus problemas e conseguir obter, vamos dizer, o bom resultado daquilo que elas esperam. Ou outras pessoas, elas acabam sendo do tipo da pessoa que pede: me ajuda em oração, que é bom fazer isso. Mas é bom quando nós também, junto com o nosso pedido, nos esforçamos para orar. Porque muitas pessoas falam: me ajuda em oração, mas elas mesmas não têm esse compromisso da oração. Me ensina, mas eu acabo não fazendo. Não é? Aqueles que dizem, eu já tive essa experiência também, no Brasil acontecia bastante, as pessoas chegavam para mim: André, você não pode me ajudar a fazer isso daqui dessa vez, e assim da próxima vez eu já consigo fazer sozinho? E a gente vai lá ajudava. Eu via isso no meu trabalho bastante também. Outras pessoas ajudavam outras pessoas que falavam: eu faz isso comigo agora, me ajuda a resolver esse problema nesse momento, e eu vou aprender como fazer, da próxima vez eu consigo fazer sozinho. Só que eu acho que aquela pessoa esquecia, o tempo passava, e aí ela vinha novamente e falava: olha, você não pode me ajudar a fazer isso daqui? Você sabe que é difícil fazer isso daí. Se você me ajudar a fazer isso, da próxima vez eu vou conseguir fazer isso daí sozinho. Eu acredito que você conhece uma porção de pessoas dessa forma. Eu conheço pessoas dessa forma em várias áreas, inclusive no quesito oração. E é interessante que essas pessoas, o tempo passa, e ela volta fazendo o mesmo pedido para você, e muitas vezes ela não lembra que ela já pediu. Mas ela mesma não coloca esse pedido em prática. Ela mesma não coloca a sua atuação em prática. E no texto de Lucas, nós temos discípulos que estão andando com Jesus, que estão vendo Jesus, a forma de Jesus conduzir e Jesus andar. É tão interessante essa pergunta, porque certo dia Jesus então estava fazendo aquilo que ele sempre fazia. Ele estava orando num determinado lugar, tendo terminado então de orar, um dos seus discípulos diz para ele: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dele. O Senhor, faz o que João fez com o discípulo dele, porque ele sabia que João também era um homem de oração. Faz conosco, nos ensina a orar, porque ele está vendo em Jesus a mesma diferença que ele está vendo no precursor de Jesus, que é João Batista, que veio trazer ali, anunciar esse reino de Deus, e ele começa a ver que há uma diferença no padrão de João Batista, há uma diferença no padrão de Jesus, na sua conduta de vida, da forma de vida daqueles líderes religiosos da época que a gente falou na semana passada. Então, em primeiro lugar, Jesus
tem essa relação com a oração. Jesus tinha uma vida ativa de oração. Se o próprio Filho de Deus orava, era porque era realmente vital para a nossa oração, para a nossa vida cristã. É realmente vital para que a gente faça isso como algo para a nossa vida diária. Nas práticas da vida cristã, essa é a grandeza da prática cristã, é a prática da oração, porque através da prática da oração, todas as outras coisas vêm. Há a verdadeira intimidade com Deus. É mais importante do que eu pregar, porque para mim pregar e trazer aqui a palavra de Deus, eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso pedir isso para Deus. Para ensinar, eu preciso pedir isso para Deus, falando dentro do reinado de Deus, falando dentro desse reino de Deus, do evangelho de Deus. Ser um evangelista, ser um missionário, ser um pastor, tocar na igreja, cantar, ajudar na igreja, senão eu vou fazer isso tudo vazio. Eu não tenho uma intimidade naquilo que eu faço e para mim poder ser usado por Deus. Servir como professor, servir ou fazer parte, por exemplo, da liderança, ser um diácono, ser um obreiro, ser um servo de Deus em qualquer área. Saber aonde Deus me quer, como Deus quer que eu faça, não as minhas vontades, mas a vontade de Deus. E isso que é uma autoridade espiritual que Jesus buscava e sabia que ele tinha nesse seu relacionamento com Deus, mesmo sendo Deus. Essa era uma necessidade do Cristo, de Jesus, Deus e homem, que ele precisava manter esse relacionamento. E ele mostra-nos a importância e do poder da oração na vida cristã. Os discípulos, eles tinham percebido isso. Eles percebiam o tempo todo isso na vida de Jesus. Lucas, o escritor aqui do evangelho que nós lemos, ele chama a atenção às orações de Jesus como um tema para o seu livro. Por várias vezes ele mostra Jesus orando. Por exemplo, em Lucas 3, ele mostra Jesus ora no seu batismo. E vem sobre ele o que? O Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E o próprio Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Em Lucas, por exemplo, Lucas 5, ele diz, ele ora depois que ele ora por um leproso, Jesus ele vê que a fama dele cresce, que muitas pessoas estão vindo e estão sendo curadas. Jesus sente a necessidade de se retirar e ia para os desertos para orar e para ter um tempo de conexão com Deus. Em Lucas 6, Jesus ele faz essa oração antes de escolher seus próprios discípulos. Ele passa a noite em oração para tomar essa importante decisão. Em Lucas 9, 29, no momento da transfiguração, nós vemos que Jesus ali ele faz também essa oração. E a presença de Deus está sobre a vida de Jesus. E nós vemos que o próprio Deus de novo fala: este é o meu Filho amado, a ele ouvir. E aqui em Lucas 11, então, no capítulo 1, nós vemos que agora o discípulo de Jesus sente essa necessidade, porque ele vê essa diferença, ele vê que é necessário. E ele está fazendo uma pergunta inteligente, ele está fazendo uma pergunta, e eu digo muito mais até que inteligente, vital para a vida dele. E é claro que Jesus depois disso vai continuar fazendo o que ele era peculiar. Ele ora sobre Jerusalém, ele ora por Pedro, ele ora na cruz, ele ora no caminho de Emaús, ele ora na sua ascensão. E quando nós olhamos para os evangelhos de Mateus, de Marcos e de João, por exemplo, os outros evangelhos, nós vamos ver também que esse era um padrão na vida de Jesus. Então não era só Lucas que também sabia disso. E ele diz em João 17, que é conhecido como a oração dos discípulos, é a oração que Jesus faz para os seus discípulos. Olha que coisa linda, porque Jesus sabe da importância. Ele ora ao Pai e ele diz assim, no versículo 20 do capítulo 17 de João: olha que profundidade, minha oração não é apenas por eles, por quem? Pelos discípulos de Jesus. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Eu oro por eles e por aqueles que virão por causa dessa mensagem, por causa deles. Jesus está orando pelos seus discípulos. No versículo 21 ele diz: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Como nós, Pai, somos um, que eles também possam ser um. Como nós temos essa intimidade, a oração é isso, a intimidade com Deus. Aí Jesus continua no versículo 21, que eles também estejam em nós
Agora Jesus fala, assim como eu estou em ti, e como o Senhor está na minha vida também, que nós também estejamos nas vidas deles. Para quê? Para que o sucesso do Evangelho, o sucesso da vida cristã, o sucesso da mensagem de Cristo aconteça. Para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos que nós precisamos nos esforçar para aprender sobre essa oração, sobre o que é ter uma oração realmente em Deus. Lucas não nos informa qual que foi o discípulo que fez essa pergunta para Jesus. Mas ao ler o versículo, será que nós nos perguntamos do porquê que esse discípulo faz essa pergunta? Nós paramos para penetrar e tentar entender o que passava pela cabeça daquele discípulo. E aqui no Evangelho de Lucas, nos dá a entender, e nós vemos que os discípulos estão aprendendo lição após lição, comportamento após comportamento, de que Jesus era diferente em tudo que ele fazia, inclusive nessa conexão com o Pai. Se nós olharmos, por exemplo, no capítulo anterior, que é o capítulo 10 de Lucas, aonde nós vemos o episódio de Marta e Maria, que nós conhecemos bem, e aqui alguns estudiosos dizem que há um período aqui em Lucas, do capítulo 10 ao capítulo 11, há um período que está ali em João 9, de João 9, no versículo 1 até no capítulo 10, 21, então há um espaço de tempo, mas esses discípulos eles estão se alimentando com essas informações, e é interessante que quando Jesus, uma dessas informações que eles veem, essas informações, por exemplo, que eles veem no dia a dia de Jesus falando com as pessoas, e quando Jesus chega para Marta e diz, ô Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com tantas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria, ela escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Assim como nós hoje também fazemos nossas escolhas de vez em quando, ou na maioria das vezes, procurando resolver as nossas correrias e esquecemos de nos deter naquilo que é realmente importante. E os discípulos de Jesus estavam observando isso. O que é importante? O que Jesus está dizendo que é tão importante? Eles começam a observar. E em segundo lugar também, ao aprender que a gente precisa colocar a oração em prática na nossa vida, é a importância que nós precisamos. Não é só ouvir e tentar entender, mas é colocar em prática a oração. A pergunta desse discípulo gerou um ensino importantíssimo de Jesus para as nossas vidas. Lucas fala de oração no seu evangelho 11 vezes e vai continuar falando em Atos, quando ele escreve Atos, ele vai continuar falando de como a oração ensinada por Jesus, ela influenciou a história da igreja e continua influenciando até hoje. Se nós olharmos, por exemplo, os discípulos de Jesus, a gente não pega eles orando todas as vezes. Inclusive, esse era um ponto em que os próprios fariseus pegavam com Jesus, porque os discípulos dele faziam tudo diferente, mas Jesus o tempo todo estava orando. Mas com o decorrer do tempo, nós vamos ver que a vida dos discípulos vão mudando, que o caminhar na vida cristã, o sucesso na vida cristã do Evangelho de Deus, na vida de um cristão, é necessário a sobrevivência através desse contato com Deus, dessa intimidade com Deus, que é através da oração. E na história da igreja, das cartas do Novo Testamento, nós vemos isso. Que os próprios discípulos, os homens que ouviram isso e aprenderam isso com o Mestre Jesus, colocam isso em prática. Por exemplo, se a gente vai lá para Atos 6, no capítulo 4, quando eles estão ali conversando e vendo qual era a verdadeira prioridade do que os discípulos eles estavam fazendo, porque haviam ali alguns conflitos, era o início da igreja. Ele diz assim: e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Vê? Eles colocam a oração e a palavra de Deus como uma sequência para o caminhar e para a vontade de Deus na vida deles. Então eles sabem a prioridade. Ou quando a gente vê os primeiros cristãos, eles dizendo assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2:42. E ali nós conhecemos bem, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida deles, as conversões começam a acontecer, o Espírito Santo de Deus está operando. E eles se dedicavam junto na comunhão dos irmãos e nas orações. E passam-se os séculos. E nós estamos aqui hoje, sendo esses discípulos que estão se achegando ao Evangelho de Deus através desses homens de Deus, discípulos após discípulos, e somos frutos
disso, de orações, somos frutos do Evangelho chegando à nossa vida, ver que uma coisa chega a outra. Não há Evangelho de Deus, não há significância na vida cristã se essa vida ela não tem oração, porque a vida cristã ela é uma vida de oração. E Tiago ele diz assim em Tiago 1, 21 e 25, não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas ponham-a em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e a vê como é, dá uma boa olhada nela, vai embora e logo se esquece da sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que a pessoa fizer. Olha que coisa linda! Quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos de Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, ter uma vida de oração dinâmica, com esse dínamo que transforma essa oração em essência de Deus para a nossa vida, tudo começa a ter uma situação, muda toda a situação. Tudo começa a ser algo diferente, a gente começa a observar e ter essa intimidade com Deus de uma forma diferente. Mas Jesus ele oferece também uma proposta diferente no quesito de oração. Se nós olharmos para Mateus, Marcos, Lucas e João, se olharmos para esses evangelhos, nós veremos que Jesus está também orando em todos os evangelhos. Não é só Lucas ou em Atos que a gente vê nos evangelhos que Jesus tinha isso como prática. E primeiramente o que Jesus faz, nós vimos isso em Mateus semana passada, no Mateus 6, que Jesus começa a mostrar como nós não devemos orar, como não fazer como aqueles hipócritas religiosos. Porque se a gente falasse para os judeus sobre oração, eles conheciam tudo de oração, eles sabiam todas as coisas, e os líderes religiosos, eles faziam aquilo, mas não faziam a oração como elas deveriam ser feita para Deus. Eles faziam aquilo como algo a se gabar, algo que trouxesse para eles glória. Então em tudo, as esmolas que eles davam não era para Deus, era para eles. Os lugares que eles queriam não era nada de honra para Deus, era honra para eles. O jejum, tudo que eles faziam, as caras de piedade que eles faziam, nós vimos isso semana passada. E aqui esse discípulo, ele está vendo tudo isso. Ele está vendo a proposta que Jesus está fazendo, que está trazendo para nós. Quando a gente vê tudo que acontece depois que Jesus ora, é completamente diferente. É uma proposta totalmente diferente. Então é esta a proposta que eu falo, que eu desejo buscar em Jesus. É esse tipo de oração que me é apresentada por Jesus, que eu quero aprender. Não a oração que às vezes a gente acaba vendo, por exemplo, dos próprios líderes religiosos da época de Jesus. E agora, eu concluo isso dizendo duas coisas importantes para a gente olhar para esse quesito da oração. Em primeiro lugar, a única vez que está registrado nos evangelhos que os discípulos pedem alguma coisa para Jesus é aqui. Os discípulos nunca pediram para Jesus nos ensinar a pregar. Ou mestre, nós queremos ir para uma escola de teologia, fazer a teológica desses homens. Ou Senhor, nos ajuda, por exemplo, como está ter um plano de governo para a igreja. Não, Jesus, a única vez que esses homens chegam para Jesus para pedir alguma coisa, ou para ter poder, eles pedem aqui para Jesus. Jesus nos ensina a orar. E o que é interessante é que nós vemos que ele fala, nos ensina. Ensina-nos a nós, os seus discípulos, como nós devemos orar, porque nós fazemos parte dessa família, desse reino de Deus. E é importante, e eu creio que eles sabiam que se eles entendessem bem o contexto de como orar corretamente, eles fariam todo o restante corretamente. Então, se nós sabemos a essência da oração, eu estou conectado com o Pai Celestial, as coisas do reino celestial pela oração, ou essa dinâmica, ou esse dínamo, ele irá acontecer, e a energia será através da exposição da palavra, através das conversões, através
da atuação de Deus, do poder de Deus nas nossas vidas. E essa é a pergunta. E você? Entre as tantas coisas que você e eu digo para mim, que nós pedimos a Deus nas nossas orações, porque a gente, quando vai a Deus nas nossas orações, nós somos muito bons nos pedidos. Mas será que alguma vez, nos nossos interesses, nós fizemos esse pedido a Deus? Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a fazer a oração corretamente. E em segundo lugar, outra coisa interessante, aqui é um pedido que eles fazem super importante. Segunda coisa, veja que o pedido não é de Jesus nos ensina como orar. Esses homens eram judeus, eles conheciam tudo sobre oração. Eles sabiam bem quantas vezes, como devia orar. O judeu fazia isso já. Mas aqui não é a questão de como orar, mas em si, ensina-nos a orar. Ensina-nos a saber ou fazer isso com sabedoria da forma que o Senhor faz, porque quando o Senhor faz é diferente, Jesus. Quando o Senhor conecta com Deus, Deus responde, Deus fala, nós conseguimos ver o resultado da oração. Então Deus nos ensina a orar, porque talvez isso que nós estamos vendo até agora não é, a proposta que o Senhor traz de oração é diferente. E essa é uma boa pergunta para você e eu, para nós fazermos. Senhor, nos ensina a orar. Qual é a proposta verdadeira de oração? Irmãos, que ferramenta nós temos na nossa vida. Eu admiro realmente quando eu vejo, especialmente as irmãs que já passaram pela minha vida, eu vejo na minha mãe, a forma com que se deleita na oração com Deus. Eu falo, Senhor, me ensina, Senhor. Isso. Porque às vezes nas nossas orações nós nos perdemos. A gente sabe muito bem o que é fechar o olho, a gente sabe muito bem o que é curvar a cabeça, a gente sabe muito bem até abrir a boca e falar com Deus, mas as nossas palavras muitas vezes se perdem em tantos tiroteios e a gente acaba não chegando. E um escritor fez o seguinte comentário sobre o pedido, não é? Esse pedido que o discípulo fez a Jesus. Jesus nos ensina a orar. Jesus, nós temos te observado e temos visto o dinamismo de sua vida, e temos visto o seu modo, ou do qual você acabou de orar. E vendo isso te pedimos, por favor, nos ensine a orar dessa forma, com essa fome que tu tens. E essa fome que nós vemos nas pessoas que servem a Deus de todo o coração. Porque eles viam isso em João Batista também. Talvez os discípulos estavam pensando, quando nós oramos, nossa oração não se parece absolutamente nada com a oração que Jesus acabou de fazer. E eu digo então, meus irmãos, quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você realmente pediu ao Senhor que Ele falasse com você? Então hoje, a palavra que eu trago para você é: dedique-se à oração. Faça essa pergunta ao Espírito Santo de Deus, que intercede por nós. Diz, please, por favor, Espírito Santo de Deus, me ensina a orar, porque senão nós não obteremos resultado nas nossas orações, porque são orações prontas com aquilo que a gente quer, mas nós temos que pedir, Espírito Santo de Deus, nos ensina a orar. E outra frase interessante é: se você quer conhecer alguém intimamente, ouça suas orações. Realmente, se ouvíssemos talvez até as nossas próprias orações muitas vezes, veríamos que a gente se perde no sono, na distração, e quando a gente começa orando uma coisa, geralmente a gente termina com outra, totalmente desconecto, e Deus fica ali então a olhar. E é interessante porque nessa nossa comunicação com Deus, muitas vezes a gente é exatamente assim. Muitas vezes eu mesmo, quando estou orando devido ao cansaço e tudo, eu mesmo falo, Senhor, me perdoa porque eu me perdi totalmente da minha oração. E acontece isso. E muitas das vezes há essa quebra de sinal. Mas é interessante que aqui em casa, já aconteceu algumas vezes, a gente na Inglaterra tem algumas operadoras que dão esse serviço de internet, de telefonia para nós. E aqui em casa é a Virgin que a gente tem. E algumas vezes já aconteceu de ser interrompido o sinal. E quando interrompe o sinal, é interessante porque aqui em casa sai todo mundo dos quartos. Então sai todo mundo do quarto perguntando, como é que está o sinal aí? Eu não sei se está funcionando a internet, porque na hora a gente repara que quebrou esse sinal, que não está funcionando. E aí a gente liga para a Virgin fala, olha, está sendo resolvido em algumas horas. Aquelas horas são intermináveis, porque a gente precisa da internet e a gente não vive sem a internet.
Tudo que se faz pela internet. A gente sabe que essa quebra de sinal ela é importante, ela é ruim a gente ficar sem. Agora o duro é quando eles falam assim, olha, a gente não sabe o problema, como já aconteceu, e da gente ficar dias sem a internet em casa. A gente perde até noção. E agora, o que a gente vai fazer? Porque tudo a gente cria essa dependência. Agora, será que essa mesma dependência que a gente tem, por exemplo, de internet, não deveria ser maior a nossa dependência da nossa oração com Deus? E a gente não deveria pedir para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a ter essa conexão, a arrumar, a gente fala aqui to fix, arrumar, consertar essa conexão com Deus, a ter essa conexão com o Senhor. E a segunda coisa é nós buscarmos essa oportunidade em meio a um momento em que nós vivemos. Vivemos um momento difícil, que nós precisamos ter sabedoria nas nossas atitudes e precisar de Deus, assim como Jesus fazia para tudo decisões que ele ia tomar, ele consultava ao Senhor. E estes homens vão ver que isso é necessário para o dia a dia da vida deles e para enfrentarem as dificuldades. Eles sabiam que era necessário que esse consertar de Deus, que as orações deles estivessem fluindo, sem quebra de sinal, para que a luz de Cristo brilhasse e pudesse então atingir toda a terra. E aqui, meus irmãos, eu termino contando uma outra historinha interessante. Na África, quando começava-se o evangelismo no continente africano, os novos convertidos, eles eram ensinados todas as manhãs a saírem. Em alguns vilarejos eles faziam muito isso, eles ensinavam esses homens a saírem e procurarem lugares para orar. Por quê? Em alguns vilarejos, as casas onde esses homens moravam várias pessoas todas juntas em um cômodo. E era difícil manter essa comunicação com Deus com tantas distrações. Então o que eles faziam? O líder então falava para ele, olha, procura um lugar para orar, e eles saíam então pela relva ou pela floresta, achando um lugarzinho, e ali então eles faziam o seu quarto de oração. Então todos os dias de manhã eles falavam, façam suas orações matinais, e eles iam, então esses novos convertidos iam e oravam. Eles iam por aquele caminho, e à medida que eles iam passando por aquele caminho a grama ia morrendo, e ia se abrindo mesmo um caminho no meio da floresta ou no meio da relva. E ali então aqueles homens oravam, mas com o decorrer do tempo, se notava também que alguns dos caminhos que haviam sido feitos, que a grama havia morrido e que o mato havia sido cortado para ser feito esse caminho, o caminho de oração diária daqueles homens, a grama estava crescendo novamente, a relva estava crescendo novamente, e aí os líderes começaram a entender, quando eles iam lá, que alguma coisa estranha estava acontecendo. Então era comum o líder sair e olhar primeiramente, perto da casa daquele homem, os caminhos que eles faziam da oração. E quando ele olhava e via que a grama ela estava crescendo naquele lugar, ele dizia assim para aquela pessoa, a grama está crescendo em seu caminho, irmão? Então eles faziam sempre essa pergunta, como é que está a grama em seu caminho? Esse era um termo que se criava por causa dessa situação. E a minha pergunta hoje é a mesma, como é que está a grama no seu caminho? Às vezes hoje a gente não vai nos campos para orar, a gente entra dentro do nosso quarto, ou a gente tem o nosso tempo de oração em algum lugar. Como é que está o seu tempo de oração? A grama está crescendo no seu caminho de oração? Como é que Deus ele olha lá de cima e tem visto a sua conexão com Ele? Como é que tem sido a eficácia da sua oração? Porque isto é vital para a sua vida e para a minha vida. Então nós precisamos colocar o nosso coração em Deus. E esse é o meu desejo hoje. Eu quero fazer essa oração para que Deus abençoe sua vida e você possa fazer essa oração com Deus. Uma oração realmente pedindo que o Espírito Santo hoje, esse é o meu pedido hoje, que o Espírito Santo nos ensine a orar. Que o Espírito Santo nos ensine a conectar com Deus e que nós possamos realmente ter a eficácia da oração nas nossas vidas. E eu queria que você orasse comigo essa oração tão importante. E que nós possamos colocar isso no nosso coração, na nossa mente e realmente no nosso pedido. A começar, Espírito Santo nos ajude a orar. E eu quero hoje orar com você. Senhor, eu quero te pedir, nos ajude a orar, Senhor. Nos ajude a entender como esse discípulo fez essa pergunta. Senhor, nos ensina a orar.
Hoje queremos te pedir, nos ensina, Deus, a orar, porque isso nos ajuda em muitas áreas da nossa vida, nos ajuda na nossa caminhada, mas ela é vital, vital para o nosso crescimento e a nossa intimidade contigo, Senhor. Se queremos ser igreja, uma igreja que realmente anda sobre as suas pegadas, sobre, Senhor, os teus ensinamentos, sobre a tua autoridade, Deus, nós queremos ser usados por ti, Senhor. Queremos que o teu Espírito fale conosco e que nós possamos melhorar, Senhor, na nossa conexão contigo e na nossa oração. Deus, quantas pessoas sofrem, quantas pessoas têm problemas e dificuldades a serem resolvidas e não sabem a direção a tomar, Deus. Por isso nos ensina, Deus, a ser, por exemplo, como esse jovem que deu o exemplo do filme, Senhor. Um jovenzinho que viu a situação do seu país, mas que colocou o seu coração para tentar ajudar a necessidade, Senhor, das pessoas e se empenhou para aquilo. Ou mesmo, Senhor, deste próprio discípulo que vê a diferença na vida de Jesus e na sua oração. Que nós possamos aprender estas verdades espirituais. Verdades que produzem grande efeito na nossa vida, não somente para aquilo que a gente quer conquistar, mas também para o progresso do teu reino, para o crescimento da igreja, para as vitórias da igreja e dos cristãos, Senhor, em meio à dificuldade desse mundo, as dificuldades, Senhor, do inimigo contra a nossa vida, e que possamos, Senhor, vencer todos os obstáculos que agora acho que o mundo inteiro praticamente passa, Deus. Por isso nos ajuda a ser mais que vencedores, mas vencedores realmente conectados contigo, em que a nossa ligação funcione perfeitamente e que possamos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Guarda-me, ó Deus, pois só em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem eu não possuo, somente a ti. E quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, a minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, caem as divisas em lugares amenos. É tão linda minha herança. Bendito é o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, eu tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois o meu coração exulta, até o meu corpo descansará
presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias eternas. Guarda-me, ó Deus, pois só em ti me refugio. Pois só em ti me refugio. Pois só em ti me refugio. Bem, juntos estamos aqui para a nossa Santa Ceia de hoje, uma Santa Ceia especial que nós temos a oportunidade de fazer não só como a igreja Link Church, mas também fazer com alguns irmãos que participam nessa hora, ou nesse tempo, ou talvez venham fazer isso durante a semana. A gente tem a tecnologia aí que nos ajuda a manter acesa, não é, a oportunidade de estar vendo esse culto várias vezes, ou a hora que nós podemos, porque os horários são diferentes e isso é transmitido para outros lugares. Mas o importante é que nós estamos em torno de um mesmo propósito e um mesmo objetivo. Em Lucas 24, no primeiro dia da semana, depois que Jesus tinha sido crucificado e depois de sepultado, no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres abaixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram. Olha que interessante. Eu acredito que você já ouviu isso daí várias vezes, não é? Acho que no teu decorrer da tua vida, se você já caminha no Evangelho. Eles disseram para as mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. E depois eles falam: lembra das palavras que ele havia dito para elas. E eu acredito que o lembre-se, ou por que vocês estão procurando, não é? Ele aqui entre os mortos, ele ressuscitou. Muitas das vezes, quando nós celebramos a Santa Ceia, a gente celebra, óbvio, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A gente celebra, não é, a morte, porque trouxe vida para nós, nós ganhamos, nós tivemos um benefício por causa disso, e o maior benefício de todos, que é a salvação. Mas essa salvação, ela se completa na ressurreição, na vitória de Cristo sobre a morte e sobre a cruz. E por isso, muitas vezes, em muitos lugares, em muitas religiões, as pessoas procuram Jesus na morte, procuram Jesus num Cristo que não ressuscitou, procuram Jesus em outros lugares que não é nem nesses lugares que a gente está falando, ou procuram a satisfação em Deus de outras formas. Mas a nossa satisfação, ela está num Deus vivo, ressurreto, que ressuscitou, e através da sua ressurreição, ele completa a obra da redenção. E hoje nós podemos dizer, nós celebramos aqui a nossa vitória na cruz, não a derrota. Nós celebramos a vitória de Jesus, aquele que nós não procuramos, não é, entre os mortos, mas hoje nós celebramos porque ele está vivo. E essa é uma oportunidade, quando nós oramos, que falamos disso na oração, é quando nós temos o nosso relacionamento com Deus, nós nos relacionamos com um Deus vivo que fala conosco e está presente em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. E exatamente isso, hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar esse momento em memória de Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos orar nesse momento e depois nós vamos ouvir uma canção, uma bela canção, que vai dar tempo nesse momento para você parar, refletir um pouco. Mas eu quero que você nessa hora ore comigo,
agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que nós estamos tendo nesses últimos meses, de estar juntos celebrando a Deus. Vocês estão aqui dentro da minha casa, junto comigo, com a minha família, podendo ter essa oportunidade de celebrar esse Deus tão maravilhoso, que vive e que reina eternamente. Querido e bondoso Deus, nós abençoamos, Senhor, este momento, pedimos ao Senhor as suas bênçãos, pedimos ao Senhor que tu venhas nesse momento, continua sendo o vinho, o suco da uva, continua sendo o pão, Senhor, mas que representam o teu sacrifício na cruz, o seu corpo moído, o seu sangue vertido para lavar os nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, queremos te pedir que venha trazer, Senhor, saúde ao nosso corpo, à nossa vida espiritual, Senhor. Trazer, Senhor, a nossa memória, a lembrança, e que o teu Espírito trabalhe em nós. Que o seu Espírito possa, Senhor, abrir a nossa visão, abrir o nosso entendimento para o Evangelho, para a Palavra de Deus e a importância que ela tem na nossa continuidade, na nossa vida. Muito obrigado por cada irmão que tem feito isso conosco nestes últimos meses, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, como já dissemos, e continuaremos a dizer, porque estamos celebrando a vitória e a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então você pode ir na tua casa, então, pegar do cálice, pegar do pão, enquanto nós ouvimos essa canção belíssima, e já voltamos em seguida para cearmos juntos. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue, portanto me amar. Vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda
cruz, e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz, pela cruz. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós vamos estar então tendo esse momento. Eu vou celebrar aqui com a minha família, celebrar com a minha casa, agradecendo a Deus pela salvação, pela bênção dele, em memória do nosso Deus. Amém, amém. Bondoso Deus, muito obrigado por cada vida, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos. Deus, que cada um dos meus irmãos, nesta hora, possam realmente receber as bênçãos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode comer do pão e depois tomar do cálice. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Agradecemos por esta oportunidade rica, por todos estes momentos que nós tivemos, por cada canção, por cada participação. Deus, no nome de Jesus, agradecemos também por cada irmão. O Senhor conhece o interior, o coração de cada um. Que nós possamos fazer, Senhor, da Tua presença algo diário em nossa vida e que o Teu Espírito venha falar em nosso coração. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bem, esta está sendo, a princípio, a nossa última Santa Ceia aqui em casa, porque nós temos novidades para passar para vocês e vocês vão estar ouvindo agora. Eu vou trazer algumas novidades sobre o que vai estar acontecendo nas próximas semanas. Então eu gostaria que você ficasse bem ligado, prestasse atenção agora no que vai ser falado, ok? Bem, depois desse momento maravilhoso de Santa Ceia, um momento de comunhão entre os irmãos, que mais uma vez fazemos assim, nesse 26º culto, eu hoje informo aos irmãos que nós estaremos voltando com as nossas reuniões presenciais. Então, a partir do próximo sábado, nós vamos começar a ter as nossas reuniões nos cultos. E é importante nós observarmos algumas regras que estão sendo colocadas para nós aqui no Reino Unido. E então nosso culto, só confirma para mim, Neto, aí, mas é dia 19 o nosso culto, vê se é dia 19 o próximo sábado, Neto vai ver para mim. Mas no próximo sábado, dia 19, então, será o nosso culto. Como vai ser esse culto? As máscaras, elas devem ser usadas aos membros que virão ao culto. Crianças abaixo de 11 anos não são obrigadas a usar dia 19, né? Então crianças abaixo de 11 anos não precisam usar máscara. De 11 anos para cima, então devem usar máscaras, ok? E é aconselhável, não sei se você sabe, até o governo fala que crianças com 3 anos para baixo é bom não usar máscara, porque não faz bem para a saúde delas. Então, o Boris Johnson deu essa notícia para nós no dia 8/8 e foi colocada essa regra de que indoors, ou seja, em espaços internos, devem ser usadas máscaras. Então nós vamos precisar usar máscara. Então é compulsório isso, ok? As famílias vão sentar juntas, porque pode se sentar, que eles chamam aqui de bubbles, ok? E aqui nós vamos então ter estas famílias sentando juntas. Vai ter uma pessoa na porta da igreja que vai estar recebendo você na entrada. E ali então vai ter que ser coletado o seu nome. Para aqueles que a gente já conhece da igreja é mais fácil, porque a gente já tem os dados. Para que a gente possa ter esse controle que o governo exige. Tudo feito debaixo da lei, ok?
o booking ou a reserva para você estar é mais para um quesito de informação, para ficar mais fácil para a nossa gestão na igreja, para você às vezes chegar a um número grande de pessoas. A gente não tem esse espaço. Hoje nós acreditamos que o espaço que a gente tem para poder fazer esses cultos, a forma como está na igreja sendo colocado, é um espaço suficiente para a gente ter, acredito que os irmãos na igreja. Porém, é importante que você me confirme se você vai poder estar conosco no sábado que vem na igreja, ok? Então, todos têm o meu telefone, têm o meu contato, então você pode entrar. Eu, quando mando mensagem, só falo, olha, eu estarei com a minha família. Se você vai levar algum visitante, por favor, nos comunique também, para que a gente veja em posição de como nós estamos para este número, para fazer isso, e quantos lugares nós vamos ter. Se a família é mais fácil, pode sentar junto, mas para outros a gente tem que ir abrindo espaços. Então a gente quer fazer isso de uma forma segura, como vem sendo feito até agora, fazendo de uma forma que minimize um pouco esse momento, que é um momento difícil, porque nós estamos acostumados, não é, com um abraço. A gente estava na igreja, arrumando o espaço em reunião lá com a igreja inglesa também. E é interessante que eles falaram para os brasileiros, vai ser difícil esse momento. Aí eu perguntei por quê? Porque toda hora vocês querem abraçar. Ele falou, para nós ingleses é mais fácil, porque a gente só faz oi, 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 só assim. Mas para o brasileiro geralmente é mais difícil. Então eu estou dando esse aviso para vocês, que nós vamos ter tudo lá à mão. Nós vamos ter toda a parte de higienização lá, para você ficar tranquilo, mas você precisa então usar máscara, não esquece. Vai ser mantido a distância social lá, ok? Se você estiver doente, não vá, ok? O que o governo diz que se enquadra dentro do caso da doença do Covid é tosse contínua, febre, perda ou mudança do paladar ou do olfato, ok? Do sabor ou do cheiro. Então é o que costuma acontecer com quem tem esse vírus. E as recomendações são essas que o governo dá. Então, se você tem alguma coisa relacionada a essa, convém não ir, não é até que nós tenhamos certeza que não seja nada, porque nós estamos fazendo isso um pelo outro. Então não é nada mais além de proteção uns pelos outros. Nós sabemos que temos pessoas que têm a saúde bem debilitada, então temos que cuidar disso, ok? As coisas serão bem diferentes, não é o culto que você talvez está acostumado, com a liberdade que você está acostumado, mas já é um começo. Então é isso que nós temos que manter na nossa mente, é um começo, para que nós começamos a fazer os nossos cultos. Então precisamos agora dar esses passos, e à medida com que as coisas vão acontecendo, nós esperamos em Deus que consigamos levar e que não venha essa segunda onda, ou que seja, não é um momento mais tranquilo, mas é importante, ok? Então precisamos cumprir estas regras e precisamos do entendimento. Exige certos sacrifícios para pais, para as crianças, mas assim, todos estão liberados, podem ir à igreja, não é? Dentro dessas condições, e para seguranças e cuidados com o próximo, ok? Na entrada, então, a pessoa será encaminhada ao local, e lá na igreja eu vou dar todas as coordenadas de como é que vai ser, mas eu acredito, irmãos, que vai ser um momento bom, gostoso. Estamos tratando de um assunto gostoso também, que é um assunto sobre oração. É um momento oportuno, é um momento em que nós podemos ter esse tempo para estarmos juntos novamente depois de 6 meses, ok? Então, só dando novamente o aviso, semana que vem então nós abrimos os nossos cultos. Culto online, como fica? No momento eu não sei ainda como é que eu vou fazer. Provavelmente no próximo culto, eu não sei se a gente vai conseguir fazer esse culto online ou não. Mas, para aqueles que assistem o nosso culto online, se não conseguimos colocar esse online por algum motivo, porque também são muitas coisas para se ver, nós vamos mandar o link do culto que foi realizado, gravado, e mandamos para vocês. Então fiquem tranquilos que pode acontecer do culto não estar online no sábado, ou por uma outra via, que a gente vai ver qual que vai ser melhor, estamos estudando isso. Mas assim, você vai receber esse culto, nem que não seja no sábado, na semana seguinte você vai estar. É só por esse começo, porque é um começo novo também para nós. Acho que todos nós estamos vivendo essa experiência pela primeira vez, e eu acredito que precisa ter essa compreensão de que são bastante coisas a serem pensadas, e esse primeiro culto
até se acostumar, não é? Então eu agradeço aos irmãos que têm nos acompanhado online todo esse tempo. Você vai estar recebendo o link do culto. Talvez isso não aconteça no sábado, porque nós não sabemos se vai ser viável isso. Mas fique tranquilo, porque nós, assim que tivermos já o link, a gente já envia para vocês e vamos procurando acertar para ver como é que nós fazemos. Mas vai ser tudo realmente uma bênção. Eu acredito que Deus vai estar operando, Deus está guardando, Deus já está dirigindo, porque nós estamos orando. O que nós pregamos aqui hoje é que a oração em Deus, realmente ela nos traz direção. E Deus está nos dando esse privilégio de podermos abrir em segurança. Eu vou estar contactando as pessoas do Ministério de Louvor, também para a gente acertar alguns detalhes, porque também existem regras que precisam ser cumpridas em todos os aspectos. Eu peço compreensão dos irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade em todo esse tempo de ter você conosco e espero que você continue. Talvez isso não aconteça no sábado em simultâneo, mas vai acontecer com certeza. No domingo ou durante a semana nós vamos poder estar postando aquilo que vai estar acontecendo no culto, mas por causa desse primeiro culto, amém? Que Deus abençoe sua vida, que você possa ter uma semana abençoada, que o Senhor guarde a tua casa, no nome de Jesus, é o que eu te peço. Que você realmente que queira também fazer parte aí desse nosso culto, estar conosco, por favor esteja comunicando, esteja dando um alô para nós, ou mande uma mensagem falando, olha, eu vou estar, ok? Vamos orar então e encerrar o nosso culto de hoje, agradecendo a Deus por esse período que o Senhor nos deu. Querido e bondoso Deus, obrigado por esse período tão bom, em que nós tivemos a participação de tantos irmãos através de vídeos, tivemos momentos oportunos em que agradecemos pelos aniversariantes, avisos, pudemos, Senhor, cantar canções juntos, pudemos ter os irmãos louvando, participando, trazendo reflexões, aberturas de culto, orações. Deus, quantas coisas aconteceram, e até aqui o Senhor nos guardou, cuidou de nós, e estamos, Senhor, hoje, Senhor, podendo ter a esperança de retornarmos com os nossos cultos, e que o Senhor guarde, que o Senhor esteja nos direcionando, e que isso possa vir a acontecer debaixo da paz de Cristo, da sua proteção, e que isso também possa ser, Senhor, que isso possa estar acontecendo em todas as igrejas, Senhor. As igrejas do Brasil, dos meus irmãos, Pai, os irmãos que nos acompanham de outros países também, que têm as suas comunidades, que o Senhor possa estar ajudando, dando direção aos pastores, aos governos, para que as aberturas possam estar acontecendo, para que as pessoas possam viver as suas vidas, mesmo o Senhor sabendo que existe um vírus, que temos um perigo, mas que o Senhor possa estar dando direções, Senhor, para que possamos trazer soluções e que possamos, Senhor, viver da melhor forma que podemos no momento. Até, Senhor, que possamos resolver esse problema desse vírus e de uma vez por todas voltarmos à nossa vida normal. Mas tenho certeza que voltaremos, Senhor, com uma mentalidade diferente, percebendo, Senhor, a importância de muitas coisas que muitas vezes a gente não percebia. Então nós sabemos, Deus, que nada é perdido, mas que nós também temos grandes oportunidades. Muito obrigado, Senhor, por este tempo. Quero agradecer ao Senhor por esta minha casa, por este lugar onde serviu, por 6 meses de púlpito, Senhor, de falar da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, guarde o meu lar, guarde a minha família, guarde cada irmão que nós temos construído a amizade, que essa amizade possa continuar, que eles possam continuar prestigiando os nossos cultos, Deus, que agora vão acontecer na igreja, e no nome de Jesus guarda cada um, e que cada um possa servir ao Senhor aonde eles estão, e que eles possam ser abençoados, Senhor, e que possam também aprender cada dia mais da importância da oração e colocarmos isso em prática, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos os seus filhos, Deus. Muito obrigado, e que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe você. Foi um prazer enorme podermos estar juntos. E vamos continuar assim. Vamos mantendo contato e eu vou informando quais são os próximos passos e que, se Deus quiser, semana que vem nós estamos então lá de volta com o nosso culto presencial. Deus abençoe você.